Olá, sou o Diego. Está aqui para fazer a apresentação do trabalho relacionado à atividade 2, né? E primeiramente falando aí do GIG, né? Que é o mecanismo de concentração gravítica. O GIG é um equipamento crucial na mineração. Ele é utilizado para separar minerais de diferente densidade por meio da ação da água e da vibração. E neste estudo, né, a gente vai explorar as diferentes teorias que explicam o funcionamento do GIG e detalhar um pouco sobre o funcionamento do Dig Denver, né, um dos mais populares e eficientes. As teorias de Gage, né, que é um olhar detalhado, a gente tem a teoria da camada de limite, é a teoria que concentra a formação de uma camada, limite turbulenta próxima à superfície do leito de Gage. Partículas mais densas, né, com maior inércia, tendem a penetrar nessa camada, enquanto partículas mais leves são carregadas pela corrente ascendente. E a teoria da pulsação. Essa teoria, ela enfatiza o papel da pulsação da água, né, que cria uma força ascendente e descendente no leito, e essa força faz com que as partículas mais densas se movam, né, para baixo, enquanto as partículas mais leves são empurradas aí para cima. Então, a teoria do movimento relativo, né, a gente tem aqui o movimento do fluido, né, que é a teoria que ela considera o movimento relativo entre as partículas e o fluido. Essas partículas mais densas têm um movimento mais lento que o fluido e, portanto, tendem a se acumular na parte inferior do leito. E no segundo aqui a gente tem as forças hidrodinâmicas, onde são forças que atuam sobre as partículas também que contribuem para essa separação, né? E as partículas mais densas sofrem com maior força de arrasto, o que impede de se moverem com a mesma facilidade que partículas leves. E o Gig Denver, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o estudo de caso. Na alimentação, né, e as etapas, né, o minério ele é triturado e alimentado no Gig Denver por meio de uma correia transportadora. E a alimentação é controlada a fim de garantir a distribuição uniforme do material no leito, né? Aí tem a condição da pulsação, que o Gig Denver ele opera com o sistema de pulsação da água e cria força ascendente e descendente no leito, separando as partículas de acordo com as suas densidades. E vibração, né, que o Gig Denver possui um mecanismo de vibração que ajuda a manter as partículas em movimento e promove uma separação mais eficiente. A vibração é ajustada para otimizar o processo. Então aqui a gente tem aqui as etapas, né, dos componentes do Dig Denver, né, o tanque de pulsação, o leito de ligagem, a caixa concentrada e a caixa de rejeito, né, que é o material mais leve, é descartado nesse local. O funcionamento, né, do Dig Denver tem a primeira fase, que é a fase de ascensão, que a água é injetada no leito, criando uma força de ascendente, né, que faz com que as partículas mais leves se movam para cima, conforme a gente pode ver na figura, né? Tem a fase de descida, que é quando a água é retirada desse leito e a força ascendente causa a sedimentação das partículas mais densas, e a concentração em rejeito, onde as partículas concentradas são coletadas na caixa de concentrado, enquanto o rejeito é descartado. Os parâmetros operacionais do Dick Daver, né? Taxa de alimentação, que é a quantidade de minério alimentado por dia, um parâmetro importante a ser controlado. A densidade da polpa, que é a densidade de mistura da água e minério, é outro parâmetro que tem que ser monitorado. A amplitude da pulsação, que é a intensidade da pulsação na água e como ela afeta a separação. E por último, aí, o quarto, a velocidade de vibração, que é a velocidade de vibração no leito, né, que ela influencia a eficiência da separação. Então, com isso, nós temos a conclusão, né, que os gigs, como ferramentas essenciais, o GIG, especialmente o GIG Denver, são ferramentas essenciais para o processo de concentração gravítica. E ao entender as diferentes teorias de gigagem e o funcionamento do Dig Denver, os profissionais de mineração podem otimizar seus processos, maximizar a recuperação dos minerais de interesse e minimizar os custos de operação. Então, aqui abordo um pouco sobre o tema proposto e agradeço aqui o momento.